Empatia é considerada uma das maiores virtudes humanas. Desde pequenos, ouvimos que devemos tentar entender o outro, sentir o que o outro sente, nos colocar no lugar de outra pessoa. Ser empático parece sinônimo de ser uma boa pessoa. Mas existe uma verdade desconfortável sobre a empatia que quase ninguém gosta de discutir. Em alguns momentos da vida, a empatia pode se transformar em uma armadilha psicológica. Ela pode fazer você carregar dores que não são suas. Pode fazer você aceitar comportamentos que nunca deveria tolerar. E, em alguns casos, pode até ser usada como ferramenta de manipulação. A pergunta, então, não é apenas como ser mais empático. A pergunta real é muito mais complexa. Será que existe algo como empatia em excesso? Antes de continuarmos, se você gosta de explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, já aproveita para se inscrever no canal Mente em Foco. Aqui, a gente analisa comportamento, psicologia e filosofia para entender melhor as emoções e decisões que moldam nossas vidas. Agora pense em algo curioso. Muitas pessoas que se consideram extremamente empáticas também relatam algo em comum. Elas se sentem emocionalmente exaustas. Sentem que absorvem problemas alheios. Sentem que estão sempre tentando resolver conflitos que não criaram. Sentem que carregam o peso emocional de outras pessoas. E muitas vezes não entendem por quê. A empatia costuma ser descrita como a capacidade de sentir o que o outro sente. Mas quando essa capacidade não possui limites claros, algo estranho acontece. A emoção do outro começa a se misturar com a sua própria emoção. A psicologia chama isso de fusão emocional. É quando a linha entre o que eu sinto e o que o outro sente começa a desaparecer. E isso pode gerar um efeito silencioso. Você passa a reagir emocionalmente aos problemas dos outros como se fossem seus. Se alguém está angustiado, você sente angústia. Se alguém está frustrado, você sente frustração. Se alguém está perdido, você sente responsabilidade de ajudar. No início, isso parece apenas sensibilidade, mas com o tempo pode se transformar em algo muito mais pesado, uma espécie de sobrecarga emocional constante. Pessoas altamente empáticas muitas vezes desenvolvem o hábito de priorizar o bem-estar emocional dos outros antes do próprio. Elas evitam conflitos, tentam manter harmonia, tentam aliviar tensões. Mas existe um detalhe importante. Nem todas as pessoas que recebem empatia respondem com a mesma responsabilidade emocional. Algumas simplesmente recebem, outras aprendem a explorar. Esse é um dos lados mais desconfortáveis da empatia. Ela pode ser manipulada. Imagine alguém que constantemente compartilha problemas, reclamações ou dramas. Cada conversa parece girar em torno das dificuldades dessa pessoa. Ela parece sempre precisar de compreensão, sempre precisar de apoio, sempre precisar de alguém que escute. Se você é uma pessoa empática, sua reação automática será ajudar, ouvir, aconselhar, apoiar. Mas quando isso acontece repetidamente, sem reciprocidade, a relação começa a se tornar desequilibrada. Você oferece energia emocional e recebe pouco em troca. Esse tipo de dinâmica é mais comum do que imaginamos. E muitas vezes acontece de forma sutil, porque a empatia cria um tipo de ligação emocional que dificulta estabelecer limites. Você entende o sofrimento do outro, você percebe as dores, você imagina os motivos por trás do comportamento. E essa compreensão pode fazer com que você tolere situações que racionalmente sabe que não deveria aceitar. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu algo provocador sobre compaixão. Ele dizia que quando não existe equilíbrio, a compaixão pode enfraquecer tanto quem sofre quanto quem ajuda, porque a dor passa a ser compartilhada, mas não necessariamente resolvida.
Isso não significa que empatia seja algo negativo. Muito pelo contrário. Ela é essencial para relações humanas saudáveis. Sem empatia, não existe compreensão. Sem compreensão, não existe cooperação. Sem cooperação, não existe sociedade. Mas como qualquer força emocional poderosa, a empatia também precisa de equilíbrio. Quando esse equilíbrio se perde, surge o que alguns psicólogos chamam de empatia desfuncional. Nesse estado, a pessoa se torna extremamente sensível ao estado emocional dos outros, mas perde a capacidade de separar o que pertence ao outro e o que pertence a si mesma. E isso pode gerar consequências silenciosas: cansaço emocional, ansiedade, dificuldade de dizer não, relacionamentos desequilibrados. Mas existe um fenômeno ainda mais curioso. Algumas pessoas aprendem, consciente ou não, a utilizar a empatia alheia como ferramenta de influência. Isso não significa necessariamente manipulação maliciosa. Às vezes é apenas um padrão comportamental aprendido. A pessoa percebe que, ao expressar sofrimento, recebe atenção, recebe cuidado, recebe apoio, e com o tempo passa a utilizar esse mecanismo com mais frequência. A empatia do outro se torna um recurso, e quando isso acontece repetidamente, pode surgir uma relação emocional assimétrica. Uma pessoa assume o papel constante de quem precisa de ajuda. A outra assume o papel constante de quem precisa ajudar. Essa dinâmica pode parecer saudável no início, mas com o tempo se torna desgastante, porque relações saudáveis exigem troca, exigem responsabilidade emocional compartilhada, exigem limites. E aqui chegamos a uma das ideias mais importantes quando falamos de empatia. Empatia sem limites não é virtude, é vulnerabilidade. E isso pode soar estranho, especialmente em uma cultura que valoriza tanto a sensibilidade emocional. Mas compreender os outros não significa absorver suas dores. Entender alguém não significa aceitar qualquer comportamento. E ajudar alguém não significa sacrificar constantemente seu próprio equilíbrio emocional. O filósofo estoico Marco Aurélio refletia frequentemente sobre algo muito semelhante. Ele dizia que podemos nos importar com os outros sem permitir que as emoções deles dominem nossa mente. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como nos relacionamos com o sofrimento alheio. Empatia saudável não significa fusão emocional. Significa compreensão com consciência. Você reconhece o sofrimento do outro, mas mantém clareza sobre seus próprios limites. Mas como saber quando a empatia começa a se tornar excessiva? Existem alguns sinais. Você sente que precisa resolver os problemas de todos. Sente culpa quando não consegue ajudar alguém. Tem dificuldade de dizer não. Fica emocionalmente esgotado depois de conversas difíceis. Se identifica com alguns desses pontos, talvez não seja a falta de empatia que esteja em jogo. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez exista empatia demais e limites de menos. E isso levanta uma pergunta importante. Se a empatia pode ter esse lado oculto, como encontrar o equilíbrio entre compreender os outros e proteger o próprio bem-estar emocional? É exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Porque entender o lado sombrio da empatia é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é aprender a praticar empatia com limites saudáveis. Agora pense em algo curioso. Se a empatia pode nos aproximar das pessoas, por que tantas pessoas extremamente empáticas acabam se sentindo emocionalmente esgotadas? Essa pergunta aparece com frequência em conversas sobre relacionamentos, amizade e trabalho. Muitas pessoas dizem algo parecido. Eu sempre tento entender todo mundo, mas parece que ninguém me entende da mesma forma. Ou então, eu estou sempre ajudando, sempre ouvindo, sempre apoiando, mas quase nunca tenho o mesmo apoio de volta. Quando esse tipo de sensação se repete ao longo do tempo, geralmente existe um fator em comum. A empatia está sendo praticada sem limites claros. E quando não existem limites emocionais, algo sutil começa a acontecer. A responsabilidade pelos sentimentos dos outros começa a cair sobre você. Se alguém está triste, você sente que precisa animar essa pessoa. Se alguém está frustrado,
você sente que precisa resolver a situação. Se alguém está em conflito, você sente que precisa intermediar. No início, isso pode parecer apenas cuidado, mas aos poucos pode se transformar num padrão. Você se torna o ponto de equilíbrio emocional para todos ao seu redor. E isso cria uma pressão silenciosa, porque por mais empática que uma pessoa seja, ninguém consegue carregar emoções alheias indefinidamente. Uma das ideias mais importantes da psicologia emocional é justamente a diferença entre empatia e responsabilidade emocional. Empatia significa compreender o que outra pessoa está sentindo. Responsabilidade emocional significa lidar com as próprias emoções. Essas duas coisas são diferentes, e quando elas se confundem, surgem muitos dos problemas emocionais nos relacionamentos. Imagine alguém que constantemente descarrega frustrações, reclamações ou problemas em você. Se essa pessoa está apenas compartilhando sentimentos e também busca soluções, existe troca. Mas se ela apenas despeja emoções e espera que você resolva ou absorva tudo, a dinâmica começa a se tornar desigual. É aqui que muitas pessoas empáticas se perdem, porque compreender o sofrimento de alguém pode gerar a sensação de que precisamos resolver esse sofrimento. Mas compreender não é o mesmo que carregar. Esse ponto é fundamental. Você pode ouvir alguém, pode oferecer apoio, pode demonstrar compreensão, sem assumir a responsabilidade de consertar tudo. O filósofo estoico Epicteto dizia algo que se encaixa perfeitamente nessa reflexão. Ele afirmava que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. As emoções e escolhas de outra pessoa pertencem ao campo daquilo que não depende de você. Isso não significa indiferença, significa clareza. Quando essa clareza existe, a empatia se torna mais saudável. Você continua sendo sensível às emoções dos outros, mas não se perde dentro delas. Agora existe outro aspecto ainda mais delicado da empatia que raramente é discutido: a possibilidade de manipulação emocional. Algumas pessoas aprendem, consciente ou inconscientemente, que expressar sofrimento gera atenção e cuidado. Isso é algo profundamente humano. Todos buscamos compreensão. O problema surge quando esse comportamento se transforma em padrão constante. A pessoa passa a utilizar a vulnerabilidade como forma de manter outras pessoas emocionalmente próximas. Isso pode acontecer através de frases como: "Só você me entende", "Eu não sei o que faria sem você", "Eu não tenho mais ninguém". Essas frases podem ser sinceras, mas também podem criar uma sensação de responsabilidade emocional excessiva. A pessoa empática começa a sentir que precisa estar sempre disponível, Sempre presente, sempre pronta para ajudar. E quando tenta estabelecer limites, surge culpa. Mas aqui está uma verdade importante. Empatia não significa ausência de limites. Na verdade, limites são exatamente o que tornam a empatia sustentável. Sem limites, a empatia se transforma em desgaste. Com limites, ela se transforma em conexão saudável. E isso nos leva a uma pergunta essencial: como desenvolver empatia sem cair na armadilha da fusão emocional? Uma das primeiras mudanças importantes é aprender a diferenciar compreensão de absorção emocional. Compreender significa reconhecer o sentimento do outro. Absorver significa sentir esse mesmo peso como se fosse seu. Essa distinção pode parecer sutil, mas faz enorme diferença. Outra prática importante é observar seus próprios sinais emocionais. Se depois de certas conversas você se sente constantemente esgotado, ansioso ou sobrecarregado, isso pode ser um indicativo de que está assumindo responsabilidades emocionais que não são suas. Reconhecer esses sinais é fundamental para proteger o próprio equilíbrio. Também é importante lembrar que ajudar alguém não significa estar disponível o tempo todo. Relacionamentos saudáveis incluem pausas, espaço e autonomia emocional. Cada pessoa precisa aprender a lidar com suas próprias emoções. Caso contrário, cria-se uma dependência emocional que prejudica ambos os lados. Existe uma frase atribuída ao psicólogo Carl Jung que ilustra bem essa ideia. Ele dizia que não podemos ajudar alguém verdadeiramente sem preservar nossa própria estabilidade interior. Porque quem está emocionalmente exausto dificilmente consegue oferecer apoio real.
Empatia saudável exige presença, mas também exige equilíbrio. E talvez a forma mais madura de empatia seja exatamente essa: ser capaz de compreender o sofrimento alheio sem perder a própria clareza emocional. Você se importa, você escuta, você apoia, mas também reconhece que cada pessoa é responsável por sua própria jornada emocional. Isso cria relações mais honestas, mais equilibradas, mais sustentáveis. Porque a empatia verdadeira não é sobre carregar o mundo dos outros nas costas, é sobre caminhar ao lado, sem esquecer de si mesmo. Talvez essa seja a parte da empatia que raramente aparece nas conversas. Não basta sentir o que o outro sente. Também é necessário saber onde terminam as emoções do outro e onde começam as suas. Essa fronteira emocional é o que permite ajudar sem se perder, compreender sem absorver e apoiar sem se sacrificar constantemente. No final das contas, a empatia continua sendo uma das qualidades mais importantes da experiência humana. Mas, como qualquer força emocional poderosa, ela precisa de consciência, precisa de equilíbrio e, principalmente, precisa de limites. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário compartilhando sua opinião. E se quiser continuar explorando os mecanismos da mente e do comportamento humano, se inscreva no canal Mente em Foco. Aqui a gente mergulha nas ideias da psicologia e da filosofia para entender melhor as emoções que moldam nossas relações e decisões.